Você já percebeu como na maior parte do tempo você não está exatamente vivendo o presente, mas tentando prever o futuro? Existe uma sensação constante de que algo pode dar errado, de que você precisa estar preparado, de que não pode relaxar completamente. E essa sensação não vem necessariamente de um perigo real, mas de algo muito mais sutil, a forma como sua mente foi condicionada a funcionar. A ansiedade de hoje não pode ser mais vista apenas como um problema individual. Ela é, em grande parte, um reflexo do mundo em que vivemos. Um mundo acelerado, comparativo, imprevisível e extremamente exigente. E a sua mente, que originalmente foi feita para te proteger de ameaças reais, agora tenta lidar com ameaças abstratas, imaginadas, futuras. O problema é que ela não sabe diferenciar muito bem uma coisa da outra. Até porque, vamos ser sinceros, quantas vezes você já acordou no meio da madrugada, tipo 2, 3 horas da manhã, com a cabeça pesada, o corpo cansado, mas a mente completamente acordada. Aquela sensação de desgaste mental, como se você nem tivesse descansado de verdade. Você tenta voltar a dormir, mas sua mente não para. Ela começa a puxar pensamentos, lembrar de coisas, imaginar cenários. E do nada você já tá ali, preso dentro da própria cabeça. E agora eu vou te puxar para um pensamento. Quantas vezes você já foi dormir mesmo sem estar com tanto sono? Não porque estava cansado fisicamente, mas porque queria parar de pensar. Como se dormir fosse uma forma de escapar, uma fuga temporária. Você fecha os olhos, mas não para descansar o corpo, para tentar silenciar a mente. E isso fala muito mais sobre a ansiedade do que parece. Porque, no fundo, não é cansaço que te faz dormir, é o peso de pensar demais. Arthur Schopenhauer já falava sobre esse tema. Ele via a vida como um ciclo de desejo, insatisfação e fuga, onde a mente está constantemente tentando escapar do desconforto. E o sono, nesse caso, pode funcionar como uma dessas fugas. Um momento onde você finalmente para de sentir, de pensar, de se preocupar. Mas isso não acontece só com sono. Na verdade, isso acontece o tempo todo, só que de outras formas. Redes sociais, distrações, vícios, prazeres rápidos. Você não entra nessas coisas só por entretenimento. Você entra porque quer fugir. Fugir de pensar, fugir de sentir, fugir de encarar o que está aí dentro. E isso se repete na vida de muita gente. Talvez não com sono, mas com qualquer coisa que ofereça alívio imediato. E esse alívio quase sempre cobra um preço depois. Do ponto de vista psicológico, a ansiedade está profundamente ligada ao funcionamento do cérebro, especialmente ao sistema de alerta conhecido como luta ou fuga. Esse sistema envolve regiões da amígdala cerebral, responsável por identificar ameaças e preparar o corpo para reagir. Só que, ele está um pouco alterado, porque no mundo moderno, esse mecanismo é ativado não por perigos reais, mas por pensamentos e expectativas. Ou seja, você entra em um estado de alerta por coisas que nem aconteceram e possivelmente nunca vão acontecer. Isso se intensifica ainda mais quando olhamos para o papel das redes sociais. Plataformas digitais que são projetadas para capturar a atenção e gerar engajamento, explorando diretamente os mecanismos emocionais do seu cérebro. Ou seja, sabe aquela sensação de quando você abre seu celular 3 horas da manhã e começa a se sentir um bosta pelo simples fato de que você viu um vídeo de alguém tendo uma vida melhor do que a sua? Sinto lhe informar, mas então você caiu no bait. E isso na maioria das vezes foi feito pelas redes sociais. É exatamente esse o objetivo, a comparação. Você está dando engajamento para outras pessoas e está perdendo sua sanidade mental em troca. Você abre uma rede social e em poucos minutos já foi exposto a dezenas de vidas diferentes. Pessoas que parecem mais felizes, mais produtivas, mais bem resolvidas. E mesmo sabendo que aquilo é um recorte, uma versão editada, seu cérebro reage como se fosse real. E aí começa a comparação, e com ela, a ansiedade. Além disso, existe o excesso de informação. Hoje você consome conteúdo por tempo inteiro, sem pausa, sem profundidade. E isso faz com que sua mente nunca desacelere de verdade. Você está sempre processando algo, sempre reagindo, sempre pensando em algo. E isso impede uma coisa essencial: o silêncio mental. Filósofos já refletiam sobre esse tipo de sofrimento, muito antes da internet existir. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E isso define a ansiedade. Com precisão. Você sofre antes, cria cenários, vive situações que ainda nem aconteceram. Epiteto também dizia: não são os acontecimentos que nos afetam, mas a forma como os interpretamos. E a ansiedade nasce exatamente aí, na interpretação, no significado que você dá às coisas. E quando a sua mente está condicionada a esperar o pior, tudo vira ameaça, tudo vira problema, tudo vira um motivo para preocupação. E no final, talvez a ansiedade não seja um problema seu, talvez seja resultado de um mundo que nunca desacelera,
e de uma mente que nunca descansa, e de uma vida que você tenta controlar o tempo todo. Ok, mas agora vamos para outra situação. Você já se imaginou em um lugar onde parece que todo mundo tá olhando para você? Não como se fosse uma impressão leve, é como se todos estivessem te observando de verdade, analisando cada movimento seu, cada expressão, cada detalhe. E aí começa. Você pensa no que vai falar e já imagina que vão te julgar. Você pensa em agir e sente que vai errar. Parece que todo mundo ali só tá esperando você abrir a boca pra te criticar e pra te apedrejar, pra rir de você, pra te julgar. E isso vai crescendo. Sua respiração muda, fica mais curta e mais rápida. Sua visão começa a embaçar e você não consegue mais agir naturalmente. Você trava, fica ali parado, não porque quer, mas porque sente que qualquer passo pode ser o passo errado. E isso é uma das piores partes da ansiedade, porque não é só pensar demais, é sentir no corpo, é viver uma situação comum, como se fosse uma ameaça real. E o mais pesado de tudo isso é que você começa a evitar viver. Você deixa de falar, de agir e de se expressar. Tudo isso para evitar um julgamento que muitas vezes nem existe de verdade. No fundo, o que você quer é simples. Você quer ser aceito, quer ser incluído, quer ter amizades, quer não se sentir deslocado, mas a própria ansiedade te impede de chegar lá. E isso vira um ciclo. Você evita, se afasta, se sente sozinho. E aí a ansiedade aumenta mais. Você tá ali, mexendo no celular, rolando a tela sem pensar muito, vendo um vídeo, outro e outro, só passando o tempo. E aí, do nada, você para, desliga o celular, coloca ele de lado, olha pro teto e começa a contemplar. Em silêncio. E aí começa, seus pensamentos vêm, mas não pensamentos leves, são lembranças. Coisas que você fez, coisas que você falou, situações que você gostaria de apagar. Você começa a revisitar o passado, cada erro, cada momento constrangedor, cada decisão que você queria ter feito diferente. E sua mente não deixa você ir embora disso. Ela puxa cada vez mais lembranças, mais cenas, mais arrependimentos. E quanto mais você pensa, mais pesado fica. Você começa a se julgar, a se cobrar, a se culpar por coisas que já aconteceram e não podem mais ser mudadas. E mesmo assim, sua mente age como se ainda desse tempo de consertar. Mas não dá. E isso dói. Porque você não tá lutando contra o presente, você tá preso no passado. E isso não é algo novo. Filósofos de mais de 300 anos antes de Cristo já falavam sobre isso. Epícuros, por exemplo, já discutia como a mente humana sofre com pensamentos desnecessários, com medo de que ela mesma cria. Sócrates também defendia que o autoconhecimento era essencial, mas que sem controle e sem direção, pensar demais podia se tornar um problema. Ou seja, isso não é frescura, não é uma coisa da sua cabeça no sentido de ser inventado, é algo humano. E mesmo assim ainda existem pessoas hoje que tratam isso como se não fosse nada, como se a ansiedade fosse um exagero, como se fosse falta de força, como se ignorar resolvesse, e não resolve. A ansiedade não desaparece porque você finge que ela não existe. E outra coisa que precisa ser dita, buscar ajuda não é fraqueza, pelo contrário, atendimento psicológico não é algo perigoso, é necessário. É uma das formas mais reais de você entender o que está acontecendo dentro de você, porque às vezes você não precisa só de força, você precisa de orientação, de alguém que te ajude a organizar o que sua mente bagunçou. Esse foi meu vídeo, galera, espero que tenham gostado. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal aí pra me dar um suporte. Lembrando, se você tem algum tema que você acha que eu devo discutir, deixa nos comentários.